quer antecipar sua aposentadoria? Veja uma alternativa de acordo com o FDR. Hoje vamos ver como que isso funciona. É possível isso acontecer, a gente se aposentar antes do tempo? A aposentadoria é um dos grandes desejos de muitos trabalhadores brasileiros. Porém, o que poucos sabem é que existem formas de antecipar a sua aposentadoria. Portanto, confira abaixo como você pode antecipar um dos benefícios mais desejados dos brasileiros. Então, é uma coisa que muitas pessoas aqui no Brasil querem, muitas pessoas gostam disso, de ter aquele dinheiro no final do mês para comprar algum alimento, para poder sobreviver. Normalmente, a aposentadoria é cedida aos cidadãos que exercem a sua profissão de maneira formal, com contribuições feitas de forma mensal por décadas da sua vida. Entretanto, poucas pessoas sabem que existe como você realizar a sua aposentadoria de maneira privada, facilitando o seu trabalho. Então, tem como você fazer isso, ter sua aposentadoria de uma forma privada. Então, não é uma forma que está ligada ao governo, daquela forma tradicional que você trabalha e quando você tem um tempo de contribuição ou uma idade, você recebe ali. Não é dessa forma que eu quero falar aqui. Eu quero falar da forma privada, que é uma coisa que não está ligada ao governo, mas empresas, esse tipo de coisa. Eu vou falando aqui. Para você que não exerce a sua profissão de maneira formal por exemplo, então vamos entender um pouco aqui, um microempreendedor individual MEI, você pode realizar suas contribuições de forma espontânea. Então, uma forma de você se aposentar, uma alternativa de você estar antecipando sua aposentadoria, se você trabalha com MEI e fazer as suas contribuições ali de forma espontânea. Isso porque quando se é um funcionário formal, o cidadão não precisa realizar, tendo em vista que é feito o abatimento no salário. Então, quando a pessoa trabalha de forma ali na CLT, com carteira assinada, a pessoa não precisa fazer nada, é tudo automático, desconta do salário dela e vai direto para o benefício da aposentadoria dela. Já, por exemplo, se a pessoa é um microempreendedor individual, ela pode fazer essa contribuição, ela mesma fazer isso, né? Ela mesma ali emitir uma guia e tá pagando ali para um órgão específico do governo para ela estar garantindo a sua aposentadoria. Ou seja, a preocupação recai mais para o empregador, porém a iniciativa de um trabalhador informal pode mudar a sua realidade. Após anos de contribuição, a pessoa está apta aos mesmos recebimentos de um cidadão que trabalhou sob regime CLT. Então, se a pessoa fizer isso, e a mesma coisa se uma pessoa trabalhou na CLT, ela vai estar recebendo da mesma forma a aposentadoria. Portanto, é algo a ser considerado pelo trabalhador MEI. Então, vamos focar no MEI aqui, para a gente entender como é possível conseguir uma aposentadoria antecipada antes do tempo. Abaixo você pode conferir os benefícios que uma aposentadoria pode te trazer, e é algo que precisa ser estudado antes de iniciar a aplicação. Então, antes de você trabalhar em cima disso para ter sua aposentadoria, você precisa estudar algumas coisas, algumas iniciativas antes. Isso porque é essencial que a contribuição seja feita de maneira regular. Então, por isso que eu falei, você tem que fazer sempre. Se você trabalha como microempreendedor, quer antecipar sua aposentadoria todos os meses, ou talvez sempre você vai ter que estar fazendo essa contribuição, né? Tá pagando a guia lá.
com datas fixas e um compromisso partindo do próprio trabalhador informal. Então precisa ser uma coisa de compromisso. Você sempre tem que estar fazendo isso, né? Pagando as guias ali, sempre está contribuindo para você ter sua aposentadoria antecipada. Aposentadoria antes do tempo. Como conseguiu? Então, como que é possível a gente ter uma aposentadoria antes de chegar à data correta? Existe uma maneira que você consegue, existe uma maneira de você conseguir a sua aposentadoria de uma maneira mais rápida. Esta maneira ocorre quando você contribui com valores acima do necessário. Então, vamos dar um exemplo. Você vai ali, você quer se aposentar antes do tempo e vamos dar um exemplo. O valor para você pagar a guia ali é de R$100, né? E aí você paga 200 ou 300 reais. Então aí você se aproxima mais da sua aposentadoria. Atualmente, caso você seja um trabalhador formal e com sua carteira de trabalho assinada, 7,5% do seu salário é pago do INSS. Então, olha só quanto que você paga para o INSS, 7,5% do seu salário. Então é só a gente fazer uma conta aí de 7,5% de, por exemplo, uma pessoa ganhando R$1.000, quanto que vai para o INSS? Aí é o resultado dessa soma. Então, caso você tenha a possibilidade de separar uma parte do seu salário, além dos 7,5% já depositados, você terá o tempo de contribuição reduzido. Então, olha só, você vai ter o tempo de contribuição reduzido, hein? E conseguirá se aposentar mais cedo recebendo o piso do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, você vai se aposentar de acordo com esse piso aqui. Portanto, pode ser uma boa escolha caso esteja com renda sobrando do final do mês. Então, pode ser uma coisa boa para você que está com dinheiro sobrando, fazer esse tipo de coisa. Agora eu vou dar uma outra notícia. De acordo com o G1, 123 milhas, clientes têm prejuízo após suspensão de pacotes de passagem aéreas. Algumas pessoas tiveram prejuízo por causa disso. E vamos falar agora sobre essa empresa. Após suspender a emissão de passagens aéreas da linha Promo, a empresa está oferecendo vouchers para serem trocados por serviços, mas está parcelando o valor. Cada cupom só pode ser usado para uma compra, o que não está compensando para as pessoas. Então tá toda essa situação da 123 milhas, só que não está compensando para as pessoas fazer isso, resgatar o dinheiro delas em vouchers. Então vamos ver daqui em diante como vai ser essa semana, como vai ser o desenrolar disso tudo, como que a empresa vai estar fazendo para facilitar ou não as pessoas que compraram as passagens e não conseguem mais viajar. A empresa é sobre a promo, hein? Tem uma linha promo lá que é em relação a isso. A empresa está oferecendo vouchers parcelados, então é parcelados. Não sei mesmo muito bem como que funciona, mas parece que a pessoa não recebe de uma vez, né? A pessoa vai recebendo aos poucos. No valor da compra, mais uma correção de 150% do CDI. Mas os cupons só podem ser usados uma vez a cada compra. Então só pode ser usado uma vez só. Porque não cobre os gastos que os clientes tiveram com viagens, segundo relatos. Então as pessoas não estão gostando muito disso porque não está cobrindo os gastos que elas tiveram com a viagem, enfim, né? Obrigado, paz e prosperidade.